Senhor. Eu quero repartir uma palavra de Deus para o seu coração nesta noite, que está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 6, verso de número 6. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6, diz assim a palavra: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Vamos meditar um pouco sobre o exercício do contentamento, ou sobre a perda do contentamento. O verso 6, o primeiro verso que lemos, diz: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Quem que não deseja lucro? Quem que não deseja vantagem? Mas aqui diz que a piedade com o contentamento é uma grande fonte de lucro. Piedade descreve uma pessoa que tem devoção, uma pessoa que tem respeito, que tem apreço para com as coisas de Deus. Isto é a piedade, uma pessoa piedosa. Temos aquele termo usado, pio. Pio significa santo. Então está ligado às coisas da esfera celestial, às coisas de Deus. Já a palavra traduzida por contentamento, aqui neste texto, significa originalmente ampla suficiência, ou seja, ter tudo o que é necessário. Então a pessoa contente, ela tem um senso de segurança, porque o seu senso de segurança não está nela mesma, o seu senso de segurança está em Deus, porque Deus é o provedor de todas as coisas. Nós nos esforçamos, nós batalhamos, nós trabalhamos, e às vezes nós achamos que nós somos os provedores de tudo em nossas casas, nossas famílias, mas na verdade não, tudo vem de Deus. Nós recebemos a graça de Deus, a força de Deus, a saúde de Deus. Deus é aquele que abre a porta, é aquele que dá o trabalho, é aquele que abençoa. Então, na verdade, tudo vem de Deus. E nós temos que ter esse senso de que todas as coisas materiais e as imateriais, todas elas vêm de Deus. Agora, quem tem atenção sempre voltada para Deus, esta pessoa vai preservar o contentamento. Suas motivações não estarão somente nas circunstâncias. Atualmente, muitas são as circunstâncias adversas. E se nós olharmos apenas para as circunstâncias, nós vamos logo nos abater. Mas nós temos que nesse momento não ignorar as circunstâncias, mas temos que levantar os nossos olhos e contemplar o Senhor no seu trono. O Senhor continua reinando, Deus continua reinando, Deus está no seu santo trono, diz a Bíblia, e trema toda a terra diante dele. É verdade que há momentos nos quais nós perdemos o contentamento. Jesus, por exemplo, lá no Getsemane, ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. E naquele momento Jesus disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Está registrado em Mateus, capítulo 26, verso 38. Jesus declarando: a minha alma está profundamente triste até a morte. Portanto, se Jesus passou por momentos assim, tão difíceis, e o que dirá nós, nas nossas lutas, quando às vezes perdemos momentaneamente o contentamento e a angústia parece dominar também o nosso coração. Nas crises é aceitável perdermos o contentamento. O que não é aceitável é um eterno descontentamento.
é aquele tipo de pessoa que nunca está bem, é aquela pessoa que está sempre com uma carranca, aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo, não vê nada de bom nas coisas que Deus concede no dia a dia, nunca sabe reconhecer as pequeninas coisas que vêm de Deus. Então essa pessoa está sempre descontente. As pessoas verdadeiramente piedosas, elas estão interessadas não apenas nas coisas daqui deste mundo, mas elas estão interessadas também na eternidade. Essas pessoas naturalmente sabem reconhecer os recursos que vêm de Deus, todos eles, cada um deles, desde os mínimos recursos que vêm de Deus. Quantas coisas que nós ignoramos no dia a dia, acordamos e esquecemos de agradecer. Deus, obrigado, porque o Senhor nos deu uma noite de repouso, nos alimentamos e às vezes não agradecemos aquelas mãos que plantaram aqueles alimentos lá no campo, que colheram aqueles alimentos, as mãos daqueles que foram usados para trazer até nós os meios de transporte. Esquecemos de agradecer tantas e tantas bênçãos que recebemos de Deus a cada dia, a chuva que vem, o sol, né, as estações, tudo, até o ar que nós respiramos, nós devemos agradecer o nosso Deus. O descontentamento é um dos mais satânicos pecados. Há um autor chamado Jerry Bridges, ele marca este texto aqui, e ele descreve neste texto, falando sobre o descontentamento, e ele então comenta que um dos mais satânicos pecados é esse, o descontentamento. Por quê? E aí ele traça ali alguns pontos, e diz que este descontentamento marca o início da história humana sobre a terra, através de um descontentamento que não nasceu na terra, mas nasceu na esfera celestial. Portanto, um descontentamento importado. E a explicação para isso: o primeiro caso de descontentamento deu-se na esfera celestial. Deus havia criado um ser resplandecente, um ser magnífico, chamado Lúcifer. Ele foi chamado de sinete da perfeição. Tal era a perfeição, a magnificência, a beleza desse ser. Tinha alta posição, comandava as hostes celestiais. Mas um dia, o descontentamento nasceu no interior desse ser. Ele passou a desejar o lugar de Deus. Ele quis ser igual a Deus. Eu vou ler aqui o texto de Isaías, que descreve a situação deste ser. Isaías diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Aí o texto termina dizendo: contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Isaías capítulo 14, verso 12 a verso 15. Então foi lá que nasceu o descontentamento, no interior deste ser que era magnífico, chamado Lúcifer, mas que não se contentou com a sua posição e queria colocar o seu trono acima ou no mesmo nível do trono de Deus. O segundo caso de descontentamento se deu aqui mesmo na terra, com Adão. Deus havia provido o primeiro casal de um pomar. Ali eles tinham todo tipo de frutas, eles tinham tudo o que precisavam para a alimentação deles. Agora Satanás propôs a Eva o uso de uma única árvore que estava vetada por Deus. Deus disse: esta árvore vocês não toquem, porque o dia que vocês tocarem, que comerem dela, vocês morrerão. Satanás então instigou Eva, e Eva ficou olhando aquele fruto. De fato, era atrativo,
parecia muito apetecível, bom para ser tocado e comido. E Eva acaba então transpassando o mandato de Deus e acaba comendo do fruto e levando também para o seu companheiro e dando a ele de comer, e ele também transgride. Então, a partir daquela proposta da serpente, antiga serpente Satanás, tal árvore passa a ser o sonho de consumo de Eva. Já não estavam mais contentes com tudo que eles tinham no pomar para si? Entrou o descontentamento, agora queriam aquela árvore que Deus havia vetado. E aí começa o grande erro da humanidade, através dos nossos primeiros pais, a entrada da desobediência, da rebelião contra Deus, a entrada do pecado no mundo. Há um texto de Hebreus capítulo 13, verso 5, ele nos exorta da seguinte forma: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus está comprometido com o seu povo, com a gente. Portanto, não deixe o contentamento entrar. Se é algo que você está desejando tanto e não conseguiu, continue falando com Deus, compartilhando com Deus, espere com paciência. Vai chegar aquele momento de Deus conceder, mas não deixe aquela cobiça egoísta entrar no seu coração, porque ela vai produzir resultados prejudiciais. Vamos lembrar aqui de alguns fatos bíblicos na história do povo, no Velho Testamento e também no Novo Testamento. Vamos começar lá por Acã. A cobiça de Acã resultou na derrota de todo o exército dos israelitas naquele momento, quando eles foram ali tomar a pequena cidade de Ai, Josué capítulo 7, e estava vetado tocar naqueles despojos de guerra. Mas vai o Acã, vê aquela capa babilônica bonita, vê aquela cunha ali de metal precioso, e ele pega, esconde na sua tenda, e ali veio a derrota por causa da cobiça de Acã. Vamos lembrar também Geazi, a cobiça de Geazi resultou em quê? Enfermidade, lepra para ele e toda a sua descendência, segundo de Reis capítulo 5. Vamos lembrar também agora no Novo Testamento, a cobiça de um casal, Ananias e Safira. Aquele momento glorioso da igreja primitiva, quando o Espírito Santo tocava o coração das pessoas, vendiam propriedades, traziam aos pés dos apóstolos, e lá foram eles, venderam a propriedade, só que depois mentiram, não precisavam fazer aquilo. Então mentiram não contra os apóstolos, mas a Escritura diz que mentiram contra Deus. E aí veio a punição divina, pagaram com a própria vida. Atos capítulo 5, de 1 a 11. Então, amados, nós não podemos nos tornar escravos das nossas posses, escravos dos nossos bens, ansiando sempre ter mais e mais, perdendo assim a paz. Nós devemos sim ansiar ter boas coisas, ter melhores coisas, mas não podemos perder a paz, não podemos ficar com aquele coração angustiado, não podemos ficar aborrecidos e perder o contentamento, porque não estamos conseguindo. Há pessoas que se entregam a uma luta tremenda para conseguir e acabam passando por cima de tantas coisas, não tem tempo mais para a família, o marido muitas vezes não tem tempo mais para a esposa, não tem tempo para os filhos, porque é o ter, e vai se esquecendo de cultivar tantas outras coisas, e depois acaba perdendo as coisas mais preciosas da vida. A Bíblia em Lucas capítulo 12, verso 15 diz: tende cuidado, guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É gostoso possuir bens, mas não podemos deixar que os bens nos possuam.
Os bens estão ali como dádiva de Deus, e nós devemos cada dia, com o coração alegre, agradecido, louvar a Deus e render a Ele ações de graças. E para concluirmos, os versos 9 e 10 do texto que nós lemos, é uma exortação séria. Aqui diz: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, cilada, muitos desejos insensatos e perniciosos, os quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Poderíamos falar muito tempo aqui sobre cada parte constitutiva aqui destes dois versos, né? Os que querem ficar ricos, isso todos querem, com certeza, todos querem melhorar de vida, e não há problema nenhum, não há pecado nenhum, né? Deus também deseja a prosperidade dos seus servos. Então o problema é outro, o problema é a ganância, o problema é a falta de foco, né? O problema é deixar-se ser possuído por aquela ganância que não tem fim. E aqui diz que muitas tentações, muitas ciladas, desejos insensatos e até perniciosos acabam muitas vezes levando homens à ruína. Quantos que têm entrado por este caminho e acabam perdendo todo o patrimônio, acabam na ruína? Então precisamos dar atenção àquilo que a Bíblia nos orienta. A ganância de ficar rico abre portas às tentações, às ciladas, desejos mais diversos. Fora isto, o texto também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Interessante que ele não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, o dinheiro é necessário, tanto para o pobre, quanto para o de classe média, quanto para o rico. Todos precisam do dinheiro, dos recursos. Então não é o dinheiro o problema é o amor ao dinheiro, aquele apego insano ao dinheiro. Isto sim, quantas pessoas avarentas, quantas pessoas que não abrem o coração para ajudar ninguém. Às vezes está vendo ali até mesmo alguém da família com dificuldade, mas se fecha, não ajuda, né? Então fica aquela ganância, aquele apego às coisas materiais. Manter o contentamento exige contínua vigilância das nossas faculdades mentais, dos nossos sentimentos. Precisamos sempre estarmos atentos para que o nosso contentamento não nos seja roubado. Quantas pessoas que têm tantas coisas, mas têm o contentamento roubado. Certa vez eu li a história de um casal norte-americano, jogadores famosos, e eles estavam para fechar um grande contrato de mais de 100 mil dólares, e eles queriam 110 mil dólares, mas o clube não acertou aquele valor, e o clube então disse que pagaria um pouquinho menos, por volta de 100 mil dólares, e eles então declararam: aquele dia foi um dos dias mais tristes da nossa vida, porque o clube se recusou a pagar o valor que nós queríamos. Tristeza, desapontamento, por causa de uma pequenina faixa, né, que eles não conseguiram, de apenas 10 mil dólares. Então isso reflete o coração de muitas pessoas, que às vezes se abatem com coisas tão pequenas. Então nós precisamos dessa vigilância contínua, para não perdermos o contentamento. Eu creio que isto é até um processo de reeducação, é um processo de quebra do vício da murmuração, porque às vezes ficamos murmurando por coisinhas tão banais, tão pequenas, e perdemos o nosso contentamento. Vamos lembrar do nosso grande professor, o apóstolo Paulo. Paulo, em Filipenses capítulo 4, verso 11, ele diz: aprendi a viver contente em toda
e qualquer situação. Isso é um processo, é um aprendizado. E nós também precisamos aprender a vivermos contente em toda e qualquer situação. Estejamos certos de uma coisa: a graça de Deus será suficiente para você e para mim, em todas as circunstâncias. Não duvide da graça de Deus. Quando Paulo, o apóstolo, passava aquele momento também tão difícil, e aquela enfermidade que ele orava, aquele espinho na carne, que ele queria que Deus tirasse dele, Deus disse para ele: a minha graça te basta. A graça de Deus basta para cada um de nós. A graça de Deus basta para a sua e para a minha família. Louve ao Senhor e não perca o seu contentamento, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém.